Olá, querido. Tudo bem com você? Meu nome é Marcos. Hoje nós vamos estar dando continuidade na nossa terceira videoaula do nosso conteúdo para discipulado do Ministério de Louvor e Dança. Antes de começar, eu quero fazer uma simples oração contigo para a gente poder então dar início ao nosso treinamento. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse momento. Eu quero te pedir, Senhor, queira ser conosco, queira abrir a nossa mente, o nosso coração para esse momento de ensinamento. Queira falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Permita que possamos crescer, Senhor, não só em estatura, mas em conhecimento, Senhor, diante de Ti, para que possamos Te servir melhor. Senhor, em nome de Jesus eu oro e entrego esse momento nas Tuas mãos. Amém. Amado, eu queria, antes de entrar no nosso conteúdo principal, falar para você que daqui para frente, durante esse momento, nós vamos estar utilizando basicamente três fontes de referências bibliográficas. Primeira, sem sombra de dúvida, a Bíblia Sagrada, como inspiração principal para o nosso projeto. Depois nós temos um livro de História dos Judeus, de Flávio Joséfos, muito importante também para nos trazer bastante informação daquele momento. E terceiro, eu também vou estar utilizando algumas informações que eu tenho do Seminário Teológico Nazareno do Brasil, na disciplina de Antigo Testamento. Então, basicamente, essas serão as três principais fontes de informação do nosso trabalho, ok? Nós vamos estar falando, teoricamente, a respeito de três livros que compõem o Pentateuco. O Pentateuco ele tem 5 livros, que seriam os 5 primeiros livros da Bíblia, onde nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E, teoricamente, o nosso trabalho ele vai estar centrado em cima do livro de Êxodo, Levítico e Número. Nós vamos navegar em mais ou menos 69 capítulos dentro desses três livros da Bíblia, ok? Bom, eu quero falar com você a respeito do seguinte. Muita gente pergunta da importância de se estudar o Antigo Testamento ou até mesmo por que nós escolhemos esses três livros da Bíblia como referência para esse discipulado, tá? Então, assim, eu quero te chamar a fazer uma reflexão comigo a partir de Romanos 15, do versículo 4, que diz o seguinte: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O pastor Charles Swindoll, ele disse o seguinte: essa referência ao passado que nós lemos ali na referência de Romanos 15, 4, abrange todas as verdades escritas no Antigo Testamento. E ele diz: se eu li esse versículo corretamente, existem duas razões básicas para que Deus permitisse que tivéssemos o Antigo Testamento disponível para estudo e aplicação. A primeira, para a instrução do presente. E a segunda é para a esperança no futuro. Eu quero começar trabalhando contigo em relação à importância do Antigo Testamento, de conhecermos alguns conceitos históricos. A primeira deles é o seguinte: a palavra, como que se chama o povo, Israel, hebreu, judeu ou semita. Qual a diferença que existe entre esses nomes? Será que existe alguma diferença? Então vamos buscar um pouco da origem desses nomes para a gente poder entender. Nós vamos ver que a palavra semita, que é o mais antigo, né, ele vem dos descendentes de Sem, um dos filhos de Noé, tá certo? Lá no livro de Gênesis, tá certo? No capítulo 10, nós temos aí a descendência, né, vamos assim dizer, de Noé, e lá você vai ver que tem escrito lá que Noé teve 3 filhos. Um deles foi Sem, o outro foi Cã e o outro foi Jafé. Então, lá está escrito a questão da origem do nome semita, são todos os descendentes de Sem. E uma coisa interessante é que os semitas, eles não contemplariam, teoricamente, somente os hebreus, mas também os árabes, tá? Isso nós vamos entender um pouco mais à frente. Com relação ao nome hebreu, nós vamos olhar o seguinte. Lá também no livro de Gênesis, no capítulo 10, a partir do verso 21, nós vamos ver a genealogia de Abraão, né? E aí nós vamos ver que de Noé nós tivemos o Sem, aí o Sem teve um filho chamado Arfaxade, Arfaxade gerou Salá, Salá gerou Éber, o Éber gerou Peleg, Peleg teve um filho chamado Reu, Reu gerou Serug, que gerou Naor, e Naor teve um filho chamado Terá, que foi o pai de Abraão, né? Abrão, na verdade, que era o nome inicial dele, significa pai exaltado. E mais tarde Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, que significa o pai de muitas nações. Abraão é considerado o patriarca do povo de Israel. Então, o nome hebreu vem da origem do Abraão, tá certo?
Nós temos depois o nome dos israelitas, né? O nome de Israel em hebraico significa aquele que luta com Deus. Essa origem está lá no livro de Gênesis, no capítulo 32, no versículo 28, certo? E aí nós vamos entender o seguinte, né? Que lá está escrito assim, ó. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Então ali Deus estava mudando o nome de Jacó para Israel. E aí temos a origem do nome israelita. Uma coisa muito interessante é que na tradição judaica também há um ensinamento de que o nome Israel seja um acróstico que se dá através das iniciais em hebraico dos patriarcas de Israel. Então, olha que coisa interessante. Aqui nós temos a grafia, né, em hebraico do nome Israel. E do lado direito, nós temos ali a explicação de cada letra, o seu significado, para você poder ver que existem aí 3 casais, né, que se formam com a questão do nome Israel. Para você entender uma outra coisa interessante, o hebraico ele se lê diferente do português, né? Vamos assim chamar de trás para frente. Na verdade, eles entendem que nós que lemos o contrário, mas para nós é o contrário, de trás para frente. Então, cada uma dessas grafias que você tem aí corresponde a uma daquelas letras no lado direito, aonde nós temos o acróstico, que é você organizar a letra inicial em ordem vertical, tá certo? Então, o I aí seria de Isaac e de Jacó, né? Aí nós temos Sara como o segundo, nós temos Rebeca e Raquel como o terceiro, Abraão como o quarto e Leia como o quinto. Lembrando que, na verdade, então, a pronúncia Israel, que nós falamos em português, ela é transliterada para que a gente possa falar, mas traduzindo ao pé da letra seria Israel, né? Como você está vendo escrito aí na sua frente. Tá ok? É apenas uma curiosidade para você poder entender. Então vamos resumir até agora. Semita, descendentes de Sem, hebreus, descendentes de Abraão, aí nós temos aqui israelita, descendente de Jacó. Nós vamos funilando, né, a questão, teoricamente você vai eliminando algumas raças quando você vai trazendo para o nome da origem, né, para correto para o nome da origem. E se nós formos então para o último, que seria judeus, nós vamos ver o seguinte, né? Que judeu, a palavra judeu, ela originalmente era usada para designar os filhos de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó, que mudou o nome para Israel, e uma das 12 tribos de Israel. Posteriormente, ficou definido que todos aqueles que nasceriam na Judéia fariam parte aí, teriam o nome de judeu. E depois que o povo, lá na frente, né, foi para o cativeiro babilônico, quando voltou, todos os hebreus, como um todo, passaram a ser chamados de judeu. Então, só para você entender esse samba aí, né? essa coisa toda. Tivemos lá semita, Israel, semita, hebreu, Israel e agora judeu. Mas, na verdade, quando se fala hoje em dia, por exemplo, o antissemitismo, o antissemitismo, você teoricamente está se referindo a quem? Ao povo judeu. Se exclui um pouco a questão dos árabes dessa nomenclatura. E hoje nós temos os termos israelenses, né? Que são para aqueles que seriam os israelitas, ou todo o povo de Israel, tá certo? Israel virou uma nação, né? E judeu ali, na verdade, seria a pessoa que é de Israel, que é um israelense, e o judeu propriamente dito para aquele cara que pratica mais a questão do judaísmo, né? Que é a religião que eles têm lá, tá certo? Mas é só para você entender um pouco dessa origem aí. Nós entendemos tudo. Se alguém falar hebreu, judeu, israelita ou semita, a gente vai entender que está fazendo alusão ao mesmo povo, tá certo? Mas é só para você entender que tem diferença quando você vai buscar a origem histórica dos nomes. Tá? E aí, para a gente poder entrar um pouquinho mais na questão da história dos nomes, vamos falar um pouco sobre os nomes do Pentateuco, dos livros do Pentateuco, né? Então, se a gente for lá no primeiro nome, que seria Gênesis, em cima a primeira grafia que você vê é em hebraico, né? O significado, né, na verdade, é no princípio, nascimento, criação. E se você for pronunciar, então, em hebraico, seria Bereshit, ok? Nós temos aí o livro de Êxodo. Na verdade, o livro de Êxodo em hebraico chama-se Shemot.
Ele não mudou na Bíblia hebraica, continua sendo Shemot, que significa nomes, mas depois que houve a transliteração, a tradução para o latim, nós mudamos até no grego, aí ele passou a se chamar via, caminho, partida, saída e migração, tá certo? Tem um significado. O livro de Levítico, em hebraico ali fala-se Vaikra, ele tem o mesmo nome tanto na Bíblia hebraica como na Bíblia nossa evangélica, e significa e chamou, né? Ele assim é chamado porque no livro de Levítico contém as leis aos levitas. Nós vamos falar lá na frente o que seria exatamente isso. O quarto livro seria o livro de Números, né? Se você for ver a pronúncia aí em hebraico é Bamidbar, né? Em hebraico significa no deserto e no latim, na tradução, ficou Numeri, que significa, né, números, e ele tem esse nome porque nesse livro existem 2 recenseamentos, né, do povo de Israel. Recenseamento é contagem do povo, por isso que é números, tá ok? Nós temos por fim aí o quinto livro, que é Deuteronômio, né? Em hebraico a pronúncia seria Devarim, em hebraico significa realmente Devarim, não tem uma outra explicação, mas no latim, na tradução, houve aí a junção de 2 palavras, né? E aí ficou o significado segundo a lei, tá certo? Isso aqui é uma forma bem simples, bem resumida, não tem muito detalhe, é só para você poder entender um pouco o significado do nome de cada um dos livros, tá ok? Bom, nós vamos avançar um pouco mais e eu quero só dizer para você o seguinte, que no Antigo Testamento, basicamente aí, eu não fiz a conta proporcional, mas eu diria para você que mais de 96% com certeza de todo o livro foi escrito em hebraico. Tá? Traduzido depois na Septuaginta para o grego, né? Mas ele foi escrito em hebraico. E nós temos algumas pequenas porções que foi escrito em aramaico, como nós podemos ver aí no livro de Daniel, Jeremias e Esdras. O aramaico, na verdade, é uma linguagem, né, da região dos semitas, falada antigamente na região da Síria e da Mesopotâmia. É uma linguagem que também, o cara que falava hebreu, geralmente ele também falava o aramaico. Tá certo? Bom, e aí nós vamos prosseguir e eu quero falar para você a respeito do que? O Pentateuco, que significa pente, né, de 5, e teuco, estojo de rolo de papiro, é um termo grego aplicado aos 5 primeiros livros de Moisés. Os livros antigos eles eram escritos em rolos, né, e geralmente de 9 metros de comprimento, mais ou menos o tamanho necessário para acomodar de Gênesis a Deuteronômios. Recebem na Bíblia o nome de a lei, ou o livro da lei de Moisés, ou então o livro da lei de Deus, e em algumas vezes Torá, que significa ensinamentos. O Pentateuco ele é de suma importância para a história, para entendermos o projeto de redenção e toda a história de criação do mundo, né? Então ele tem aí 4 pontos extremamente importantes e relevantes quando a gente fala em relação ao Pentateuco. A importância dele é incalculável para a história da humanidade. Se a gente for olhar no ponto de vista, por exemplo, cósmico, por que ele é importante? Porque ele é o único relato antigo que explica a origem de tudo, o princípio unificador do universo, né? No ponto de vista étnico, ele também, nós encontramos nele o começo das 3 divisões raciais, oriental, ocidental e negroide, tá certo? Nós temos também do ponto de vista histórico a importância porque ele traça a origem do homem em uma linha contínua a partir de Adão, mas seguindo um relato focado na implantação do reino teocrático no mundo e no plano de redenção da humanidade. Tá ok? E do ponto de vista religioso, por que ele é importante? Porque os livros do Pentateuco, eles relatam a pessoa, o caráter de Deus, a criação e a queda do homem, as alianças e as promessas divinas de trazer a redenção através de um divino redentor. E do ponto de vista profético, ele tem a origem dos temas proféticos mais importantes da Bíblia. É a história centralizada no Messias, associada à profecia também centralizada no Messias. Então tudo isso já demonstra a importância que o livro do Pentateuco tem para nós cristãos e para a Bíblia como um conjunto, como um todo.
E agora eu quero destacar aqui para você a divisão do Pentateuco, primeiro, fazendo uma ênfase na pessoa de Deus, né? Então, para a câmera não atrapalhar aqui, eu vou falar primeiro da coluna que seria a ênfase da pessoa de Deus. No livro de Gênesis, por exemplo, nós vamos ver lá que na ênfase da pessoa de Deus ele traz a soberania de Deus sobre a criação, o homem e as nações. No livro de Êxodo, nós vamos ver que na pessoa de Deus ele traz o poder de Deus para julgar o pecado e redimir o seu povo. Em Levítico, a santidade, provisão de Deus para uma vida santa. Em Números, a benevolência e a severidade de Deus ao disciplinar o seu povo. E em Deuteronômios, a fidelidade de Deus ao cumprir as suas promessas. Se nós formos olhar agora do ponto de vista da ênfase no programa de Deus para o estabelecimento do seu reino, nós podemos dizer o seguinte: em Gênesis, necessidade e preparação do regulamento do reino de Deus. No livro de Êxodo, a inauguração e legislação do reino, com as leis, né? Em Levítico, a organização espiritual do reino, com o processo todo de cerimonial e aquela história toda. Em Números, a organização política do reino, com a divisão e orientação, os recenseamentos que tiveram. E em Deuteronômios, a reorganização do reino para a vida em Canaã. Ok, amado? E aí nós vamos prosseguir aqui, onde eu quero dizer para você o seguinte: para a gente poder chegar no ponto inicial do nosso trabalho, nós vamos falar aqui. Nós entendemos aí em Gênesis, fazendo um overview, né? Nós tivemos a história da criação, a queda do homem, um outro ponto importante, o dilúvio. Aí depois nós temos os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, a descida ao Egito fugindo da fome, e depois o êxodo propriamente dito, que é onde nós vamos começar o nosso trabalho. Só que antes de passar para lá, eu quero simplesmente fazer contigo o seguinte: o livro de Gênesis, né, para a gente poder fechar o estudo dele aqui, temos mais 2 slides de Gênesis que eu quero falar contigo. Eu quero falar com você o seguinte: basicamente o livro de Gênesis nós podemos dividir ele, né, esse esboço aí, em 2 grandes partes. A primeira, né, a história primitiva da raça humana, que vai do capítulo 1º ao 11º, e ali nós temos a narrativa da criação, a narrativa da queda do homem, a narrativa do dilúvio e a narrativa da nova geração após Noé. E aí nós temos, depois a sequência disso, a história patriarcal da raça hebraica, que é a origem de todo o povo de Deus. Então nós temos a vida de Abraão, onde ali tem uma aliança prometida, feita com Deus. Depois nós temos a vida de Isaac, aliança transmitida de pai para filho. A vida de Jacó, que é a aliança prosseguida. E depois a vida de José, que é a aliança exercitada. E aí termina basicamente o livro de Gênesis, ok? E aí entraríamos no livro de Êxodo. E eu quero falar com você o seguinte: lá no livro de Gênesis a gente vai poder encontrar 3 alianças, né? Alianças feitas de Deus com o homem, né? Nós temos primeiro aí a aliança adâmica, depois nós vamos ter a aliança noética e por fim a aliança abraâmica, né? Eu quero me ater mais à questão da aliança abraâmica, né? Que é a aliança onde Deus ali promete a Abraão a terra e faz com ele uma aliança. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui em Gênesis, no capítulo 17, que eu quero ler com você essa parte aí que está marcada de 4 a 14, tá? Então deixa eu só pegar aqui o meio auxiliar da idade avançada, né? Que é um óculos, certo? E vamos ler juntos aqui, ó. Gênesis 17, de 4 a 14. E aí aqui está escrito assim, ó: quanto a mim... Perdão, vou começar no 2, tá? Firmarei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. Então prostrou-se Abraão com o rosto em terra e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, esta é a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações, não mais te chamarás Abraão, mas Abraão, né? Será o teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. Eu te farei e frutificarei sobremaneira, e te farei nações e reis serão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, e gerações, como aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência depois de ti.
E aí vem, tá? Vamos lá. Então, pessoal, essa aí é uma aliança extremamente importante que Deus fez com Abraão e dali para frente começou, então, definiu a questão do povo de Deus na terra, tá certo? E aí, eu só quero dizer para você, para a gente poder fechar esse overview aí da questão de Gênesis, com relação à cristologia que nós encontramos no livro de Gênesis. Eu vou aqui mostrar para você o seguinte. Na primeira coluna nós temos ali as profecias do Antigo Testamento, depois na coluna do meio nós temos a temática e por fim o cumprimento no Novo Testamento. Eu não vou ler todas essas referências bíblicas, se você quiser depois, você pode consultar uma a uma com calma, mas eu quero me referir aqui à questão da temática, tá? A temática lá fala em Gênesis 3, no versículo 15, né? Que Cristo seria o quê? A semente de uma mulher, que foi, né? Vinda de mulher. Gênesis 18, que seria descendente de Abraão. Gênesis 17, seria descendente de Isaac. Gênesis 28 seria descendente de Jacó e, por fim, em Gênesis 49, 10, seria descendente da tribo de Judá. Eu diria para vocês que de todas essas referências, gente, por favor, não deixem de ler Gênesis 49, 10, que é quando Jacó abençoa os seus filhos, e aí, nesse caso, ele vai estar particularmente abençoando Judá, né? E ali é muito claro, é muito evidente quando ele fala realmente da questão de Cristo, do reinado de Cristo, do Messias, da morte na cruz, ou seja, do projeto de redenção. É especial. Essa passagem bíblica é realmente especial e eu recomendo que você vá lá e vá ler. Gênesis 49, 10. Tá? E para a gente poder terminar essa nossa apresentação, eu quero dizer que a partir então da próxima videoaula, a gente vai entrar então no nosso conteúdo, seria o livro de Êxodo. Eu quero fazer uma apresentação rápida até chegar no Êxodo 19. Talvez ali a gente fale um pouco na próxima apresentação da questão dos personagens importantes, Moisés, Arão, né? A própria participação de Deus nesse contexto todo, que é básico, fundamental, e também eu quero ver se eu falo um pouco do povo de Israel. E a gente vai dividir o nosso conteúdo nesses 69 capítulos que a gente vai falar aí daí para frente, né? Você vê que são bastante. Eu quero dividir toda essa temática em tópicos, em assuntos, né? Para poder direcionar o nosso estudo de forma mais dinâmica, né? Porque se a gente for fazer a leitura corrida da Bíblia, talvez fique um pouco metódico então eu quero focar por assunto, tá certo? Mas você está vendo aí o mapa, né, com a possível rota que foi seguida pelo povo de Israel no Êxodo, e aí você vai ver que bem no meio do mapa ali nós temos o Monte Horebe, também chamado de Monte Sinai, né? E é dali que começa o capítulo 19 de Êxodo, certo? Só que antes de chegar ali tem toda uma história que eu quero fazer uma rápida visão com vocês no nosso próximo vídeo, ok? Eu espero que você tenha gostado desse material aí, fica à vontade para você curtir, para você compartilhar também, se você quiser, não tem problema nenhum, e que isso possa servir de aprendizado e crescimento para todos nós, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até o próximo vídeo.